Eu tenho um recadinho aqui para vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. Olá pessoas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Carlinha e no Na Fogueira de hoje eu vou contar a história de uma inscrita chamada Maria Estela. Esse é o nome real dela e olha, essa história tem romance, tem terror, tem de tudo um pouco. A história é incrível, então vamos conferir. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o engajamento do canal. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta, dê sinal de vida, ó, converse comigo aqui nos comentários e já sabe. Quem não fizer nada disso, o fantasma do Piqui Ruído vai puxar a perna à noite, vocês podem ter certeza. E inclusive eu acho que se você não viu o vídeo e não sabe quem é o fantasma do Piqui Ruído, você tá perdendo. Procura aí no canal para você ver como ele é terrível. A Maristela, que ficou com vergonha de aparecer aqui, tá tudo bem. Ela mandou a sua história por e-mail, então eu vou tentar, viu, Maristela, fazer jus a essa história e contar aqui para vocês. Bom, pessoal, a Maristela morava em Salvador e ela tinha 21 anos na época. Ela tinha acabado de se formar como técnica de nutrição. Maristela, não vou falar a sua idade aqui não, mas ela é um pouquinho mais velha do que eu. Eu tô na casa dos 40, né? Então, alguns anos mais velha do que eu. Na época, ela decidiu se mudar para uma cidadezinha que ficava perto de Salvador, menos de 80 quilômetros. Só isso que ela pediu para eu não falar o nome da cidade, porque ela ainda tem família lá. Na ocasião, ela tinha uma tia muito idosa, uma tia velhinha nessa cidade, mas que conhecia a cidade inteira. E essa tia acabou conseguindo emprego para ela num restaurante, num dos maiores restaurantes da cidade. Então ela se mudou para morar com essa tia. O restaurante durante o dia servia ali refeições tipo self-service. E à noite era uma pizzaria que ia, sei lá, o atendimento era até mais ou menos umas 11h30. Ela comentou que eles entregavam pizza e também ofereciam ali no salão do restaurante, né? As pessoas podiam comer ali. Infelizmente, diferente também do que ela achava, ela não foi chamada para a vaga para trabalhar com a comida mesmo durante o dia. E sim, ela foi chamada para ajudar na parte da pizzaria. Isso quer dizer que ela tinha que sair na época por volta de 6 horas de casa, porque 6h30 ela chegava nesse restaurante / pizzaria, só que o problema era voltar
voltar, porque terminava o expediente às 11h30. Aí até arrumar tudo, até fechar a caixa, até conferir os ingredientes, que essa era a responsabilidade dela, ver o que estava faltando, o que precisava comprar pro dia seguinte, o que tinha sobrado, o que tinha consumido. Ou seja, ela estaria voltando para casa por volta de 00:30. E nesse horário não tinha mais ônibus circulando pela cidade. Para vocês entenderem, e pelo que eu entendi também, era o seguinte: a casa da tia dela ficava aqui e a pizzaria ficava aqui. Era mais ou menos uma linha reta. E ela demorava uns 15 minutos, às vezes 20, para chegar a pé. Então tinha duas possibilidades. Ou ela ia para a rua de cima, que é a rua que passava na frente do cemitério, ou ela ia para uma rua de baixo. E nessa rua tinha um bar que ficava aberto até altas horas da noite. Então, lá por volta das 6 horas, era tranquilo passar na frente do bar, porque ele estava abrindo ainda, o pessoal estava mais comportado, estava calmo, não tinha muito cliente. Mas na hora de voltar, o pessoal estava meio bêbado, exaltado, e aí mesmo que ela atravessasse a rua, embora fosse uma cidade calma, na época, tá, gente? Porque 21 anos, a gente está falando praticamente de mais de 20 anos atrás. Na época era uma cidade calma. Porém, na volta, esse bar já estava mais complicado, porque o povo já tinha bebido, era majoritariamente frequentado por homens, era um boteco assim mesmo, então eles ficavam mais exaltados. Ela atravessava a rua, mas mesmo assim, às vezes vinha algum falar, vinha algum puxar, tentar puxar pelo braço, e aparentemente, pelo que ela falou, o dono do bar não fazia nada, ó, ele estava literalmente agando com isso. Então ela tinha muito medo de passar na frente desse bar, mas nada se comparava ao medo de voltar depois da 00:30 passando pela rua do cemitério. A Maristela nos conta que ela estava numa sinuca de bico, porque ela não sabia se ela tinha medo mais dos vivos ou dos mortos. E um belo dia, depois que na noite anterior um cara tinha até seguido ela, assim, por um quarteirão, embora a cidade na época, né, a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, não fosse, era uma cidade pequenininha e não fosse uma cidade perigosa, assim, que houvesse muita criminalidade, mas ninguém quer ser seguido esse horário da noite na rua por uma pessoa bêbada. Então, depois dessa situação, ela tomou coragem e falou: não, eu vou voltar pela rua do cemitério. E logo que ela entrou assim na esquina, porque o cemitério pegava todo um quarteirão, segundo ela relatou. Logo que ela entrou, ela ouviu uma música. Ela não sabe o nome. Inclusive, eu vou até pedir ajuda de vocês, porque ela falou: Carla, me ajuda a lembrar, mas no momento agora eu não estou conseguindo. É uma música do Metallica, gente, ó, pessoal aí das antigas, pessoal aí, me ajuda, da minha idade. Era uma música do Metallica que na época todo mundo que pegasse um violão, que fosse em volta de uma fogueira, num acampamento, num bar, sabe, na casa, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar tocava. Era uma música começava assim lentinha, dedilhando. O Cris sabe que música que é, ele cantarolou aqui pra mim, eu também sei, mas agora eu não tô recordando o nome. Então quem lembrar, coloca aí nos comentários. Eu não vou colocar ela aqui, Maristela, a que eu acho que é por causa de direitos autorais, mas eu acho que é essa música, porque pela época todo mundo que tinha um violão dedilhava essa música. Então já se passava da 00:30 e aquela música sendo dedilhada, e ela percebeu que a música vinha só de dentro do cemitério, gente. As casas que ficavam na rua, do outro lado da rua, tudo apagado, tá? Cidade pequena, o povo todo dormia cedo, e aquela música ecoando de dentro do cemitério. O que ela fez? Abaixou a cabeça e ela falou que ela voou aquele quarteirão. Tanto que ela demorava uns 20 minutos para chegar em casa, naquele dia ela demorou 10. O tempo foi passando e ela sempre nessa situação, né? Volta pelo cemitério, enfrenta os bêbados. Volta pelo cemitério, enfrenta os bêbados.
Até que um dia, ela sempre ia até a esquina, ela contava para ver como é que tava ali a quantidade de bêbados, Cris. Se era controlável ou se não era. Aí, se não era, ela ia pro cemitério. E toda vez que ela ia pro cemitério, quando ela chegava na esquina, ela até pensava, será que isso é coisa da minha cabeça, gente? Mas era a mesma música, a mesma melodia, e tudo indicava que essa música estava vindo de dentro do cemitério, sei lá, né? Era muito estranho. E num dia em especial, ela parou, porque assim, o portão do cemitério era bem grande, segundo ela contou. Era de grade, então dava para ver o cemitério lá dentro, porque o resto era tudo muro, era um muro branco assim bem alto, que você via assim o topinho de uma cruz no máximo, mas não dava para ver. Então aquela era a parte que ela mais evitava de olhar, que ela passava de cabeça baixa. Mas naquele dia ela teve a coragem de parar para ver se tinha um cadeado naquele cemitério ou não, se aquele portão estava trancado, e ele estava. Tinha um cadeado no portão do cemitério. E no momento que ela deu essa paradinha para olhar isso, né? Porque ela falou, sei lá, às vezes é algum maluco, alguém, sei lá, que se acha gótico da maneira toda errada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô falando mal da subcultura e nem Maria Estela está falando mal da subcultura gótica. Mas assim, vai, né? Vai que? Mas não, o cemitério tinha uma corrente e uma senhora corrente. Só que nesse segundinho que ela parou para tentar ver corrente, a música também parou. Aí ela gelou, né? Ela falou que não passava um sinal de hi-fi ali no... vocês sabem onde. E ela começou a ouvir passos que vinham de dentro do cemitério, segundo ela. Tudo ecoava e parecia que vinha de dentro do cemitério, passos em folhas secas. Maria Estela correu como se não houvesse amanhã. E ela prometeu que ela nunca mais ia passar na frente da rua do cemitério, nem que ela tivesse que levar um cacetete pra dar nos bêbados. E assim ela fez por um tempo. Mas houve um dia que, voltando, tava tendo uma briga na frente do bar. E era homem, assim, tipo, rolando ali na sarjeta. E como ela sempre relata, né? O dono do bar tava pouco se importando com aquilo. Ela falou, não dá pra passar por aqui, eu vou ter que subir e hoje, né, faz o sinal da cruz e vamos passar na frente do cemitério. Às vezes uma penada já foi embora, ou já trocou de repertório, ou sei lá, o Cristiano tá rindo aqui do meu lado, mas é verdade, amor. Pensa a situação, sozinha, 00:30. É complicado. Eu teria mais medo dos vivos, eu acho. Eu, Carla, mas eu ficaria impressionada. Você sozinha é outra coisa, você passa com uma turma, você passa durante o dia, mas né? E aí, o que aconteceu? Ela tinha pedido um daqueles celulares, agora a gente vai aqui pegar o povo mais velho, vem comigo, segura a minha mão. O Cristiano também pode segurar a minha mão, que você vai lembrar. Que era um tijolão e que era o famoso Baby. Você lembra disso? Não existia Vivo, Claro, TIM, era o Baby. É o primeiro celular que veio no mercado. E a tia dela tinha um desses. E aí, só que ele tava com a bateria viciada, não funcionava mais, porque ela usava o celular na tomada, que nem telefone comum, assim. Ela era super velhinha, ela não saía de casa. E também não dirigia, então assim, era difícil, não dava nem, nesse horário ela tava dormindo, não dava nem pra ela encontrar a Maria Estela num pedaço ali do caminho que ela tinha mais medo, né? E ela só tinha essa sua tia, mas aí ela juntou uma grana e falou assim, não, eu vou comprar uma bateria de celular desse Baby, que na época não era barato, nem o celular, nem a conta do celular, nem a bateria do celular, mas ela comprou, colocou e falou, vou levar comigo na bolsa. Então, o que ela fez? Ela subiu ali, né? Ficou na esquina, ela não chegou a atravessar a rua do cemitério, porque na hora ela ficou com muito medo. E ela começou a procurar o celular na bolsa
para tentar ligar para a polícia, para ver que se a polícia viesse, parasse a briga, ela poderia voltar um quarteirão e passar pelo bairro, não passar pelo cemitério, porque ela realmente estava com muito medo. E aí, eis que a mesma música começou a tocar. Ela disse que ela tremia da cabeça aos pés e a hora que ela finalmente conseguiu achar o danado do celular na bolsa, quem disse que aquilo tinha sinal? Gente, eu tive um baby, era aquilo que você ficava assim, ó, pra tentar achar sinal, porque tinham poucas torres de celular, a telefonia, assim, nessa época era muito complicado. E ela tentando achar o sinal, assim, e aí, de repente, ela começou a ficar desesperada, ela não conseguia ligar, ela não tinha coragem de atravessar pela rua do cemitério, ela não tinha coragem de voltar para onde estava rolando ali a briga. Ela só abaixou, ela conta assim que ela só abaixou, ficou segurando a bolsa e ficou, sei lá, rezando, estática. Foi quando ela sentiu uma mão gelada, colocando a mão assim no ombro dela. E nesse momento a música tinha parado. Ela estava na esquina, tá? Na esquina do quarteirão do cemitério. A hora que ela vira, ela viu um menino que estava com um violão na mão, olhando assim assustado para ela, mas ele não estava assim com uma cara que queria fazer mal para ela. Se vê que ele estava ao contrário, achando que ela estava passando mal. E ela falou que ele era muito branco, ele era muito pálido, tinha o cabelo preto mais ou menos por aqui. E ele era muito gatinho. No meio do susto, ela falou: Carlinha, eu ainda consegui pensar, meu Deus, que moleque lindo! Na época, tava muito na moda aquele filme Entrevista com o Vampiro. Ela falou assim, meu Deus, era um Lestazinho, assim, mais jovem. Ele aparentava ser até um pouquinho mais novo que ela. Parecia um vampirinho, assim. Aí ela deu uma acalmada. Aí ele perguntou, né, o que estava acontecendo. Ela falou assim, não, tá tendo uma briga, mas ela não conseguia falar nada direito. Assim. Aí ele puxou ela e sentou ela na sarjeta, sentou do lado dela. Ficou meio que com a mão, assim, no ombro dela, né, mas mantendo também uma distância, sem muita intimidade, enquanto ela respirava e tentava se acalmar. Mas esse menino, ele não pegou um copo d'água, ele não... Tava tudo escuro, sabe? Tava tudo escuro e não deu pra ver de que casa que ele tinha saído. Aí ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando e eles começaram a conversar. Ele começou a conversar com ela, perguntar o nome dela, aonde ela trabalhava. Aí ela perguntou, né, se ele morava ali. Ele falou que não, que ele estava na casa de parentes e apontou para a casa bem da esquina ali, que ficava na esquina da rua do cemitério. E era uma casa que tinha um portãozinho baixo, assim. A casa era mais baixa do que o nível da rua e tinha uma espécie de trepadeira em cima da varanda. E com muitas folhas no chão. Parecia que a casa não tinha ninguém. Parecia uma casa abandonada. Tava tudo assim, escuro dentro da casa. E ele tava do lado de fora com o violão. Não parecia que aquela casa era habitada. E ela falou que na hora ela não se lembra de ter visto essa casa durante o dia, nada. Mas a casa parecia abandonada. E ele não convidou ela para entrar. Tinha um banquinho lá na varanda, ela viu. Mas aí ela calculou que talvez fosse ele durante todo esse tempo, porque estava tudo escuro, não dava para ver ele sentadinho ali na varanda, tocando o violão, né? E aquele dia que ela parou, provavelmente ele a viu, parou de tocar, foi ver o que estava acontecendo, e é por isso o barulho das folhas no chão, porque tinha muita folha acumulada na varanda daquela casa. O que não deixava de ser esquisito, porque não parecia uma casa, né, habitada. Ele só apontou, ele falou, não, eu tô aqui com parentes, e mostrou a casa, mas não convidou ela para entrar. E aí eles ficaram conversando, só sei que essa conversa foi até 5 horas da manhã. E em determinado momento eles acabaram ficando, gente. Essa é a parte bonitinha da história, porque ela falou que nunca imaginou que, assim, 21 anos, né? E ele era um pouco mais jovem, ele devia ter uns 19 anos mais ou menos.
Ela nunca imaginou assim que ela fosse sentir tipo uma paixonite, um amor à primeira vista ou à primeira conversada. Eles ficaram ali trocando ideia. Aí eles acabaram dando uns beijinhos assim. E quando já estava amanhecendo, aí ela esqueceu, né? Ela esqueceu da vida, ela esqueceu da briga do bar, ela esqueceu do cemitério, porque querendo ou não, eles estavam sentados não na frente do portão, porque era no canto, na esquina, mas eles estavam sentados diante do muro do cemitério. Conclusão: Maristela não perguntou o nome da pessoa. E ela não sabe o nome dessa criatura até hoje. Amanheceu, ela foi para casa, toda apaixonada. Aí não tinha mais medo de passar na frente do cemitério. Muito pelo contrário, ó, torcia para ouvir o violão para ver se ela encontrava o rapaz novamente, mas ela nunca mais ouviu. A tia dela, que era mais velha, não conhecia a respeito dos jovens da cidade e não sabia dizer também quem morava naquela casa que ele tinha indicado como sendo de parentes. Depois, uma tia dela mais jovem veio visitar, né, a outra tia, no caso, e ela também contou a história, e as duas tentaram assim procurar pela cidade, perguntar no restaurante para ver de quem que era aquela casa, mas aparentemente ninguém conhecia quem morava ali, né, do círculo ali delas. Passou-se 1 ano e meio, ela acabou indo embora de... Eita, que eu quase falei o nome da cidade agora. Ela acabou indo embora dessa cidade, ela voltou para Salvador, fez faculdade de nutrição. Hoje ela trabalha, né, como nutricionista, é casada, tem 3 filhos e ainda não tem ideia de quem seja o rapaz que ela encontrou aquele dia, que era o músico do cemitério. Então ela falou que foi uma das primeiras paixões da vida dela, durou 1 noite e tudo aconteceu nesse clima assim super sobrenatural. E é isso, gente. Eu achei essa história fabulosa. E ela falou que ela não deixou de procurar. Embora ela não tivesse o nome da pessoa, quando apareceu a questão do Facebook, tudo bem que ela já estava casada, ela não tinha nenhum interesse de continuar um relacionamento, ela só queria saber quem que era, afinal de contas. Ela beijou uma assombração ou não? Era isso que ela queria saber. Então ela colocou lá o nome da cidade, ela tentou procurar no Facebook e tal, mas como ela não sabia o nome da pessoa, ela não sabe quem é até hoje, né? E nem se essa pessoa era de carne e osso, mas segundo Maristela, beijava bem, que era uma coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Já aconteceu alguma coisa assim parecida com vocês? Se apaixonar por uma assombração do cemitério, ou então se apaixonar por alguém muito misterioso que apareceu e depois desapareceu? Bom, apesar que homem que desaparece, que não liga depois, acho que aconteceu com todas as mulheres, tá? Eu tô falando, gente, nesse sentido mais sobrenatural mesmo. Então é isso, eu fico por aqui, eu quero agradecer a Maristela por essa história maravilhosa. Um beijo, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você gosta, tenho certeza que a pessoa vai adorar a história. Deixa o like para me ajudar no engajamento e conversa comigo aqui nos comentários. Fui e tchau, tchau. Obrigada, Maristela. Um super beijo para você.